sempre que há um tempo certo do nosso Deus, há o tempo certo da vontade dEle, para que se realize e concretize todas as coisas, assim como foi na vida do nosso irmão Leandro, né? E aprove ao Senhor no tempo certo chegar e agraciar com a vontade do nosso Deus sobre a vida dele, para com a vida da família, né? Que sempre esteve ali, aguardando este momento, e nós não sabemos o dia e a hora, né, que o Senhor derrama a sua graça e o Espírito Santo dele vem habitar, mas cabe a nós confiar e jamais deixar essa esperança fugir das nossas mentes. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus, por mais um feito dele para com a igreja do Senhor. Amados, eu gostaria de refletir com a igreja nesta noite um tema sobre Deus sempre nos ama. Deus sempre amou a você. Deus sempre nos amou. Eu convido a amada igreja a abrir sua Bíblia. Abram a Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Iremos refletir apenas nos versos de número 1 até o verso de número 5. Malaquias, capítulo de número 1. E aqueles que já ou forem localizando o texto, que assim puderem ficarem de pé, os que não puderem, que assim possam ficar também sentados, mas acompanhando o texto e a leitura da palavra do nosso Senhor. Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Malaquias 1, o último livro do Antigo Testamento. Amém? A palavra do Senhor nos diz, acompanhe. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra de maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. Curvam sua fronte, ore comigo, pedindo a graça do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia e pelo Teu grande e imenso amor, o Senhor convergiu a Tua igreja para hoje aqui estarmos reunidos no propósito de orarmos, de suplicarmos e clamarmos ao Teu santo nome, pois Tu és aquele que nos garante, ó Pai, a certeza que temos um Deus verdadeiro, fiel, soberano e poderoso para operar todos os milagres que o Senhor queira realizar. Por isso, ó Deus, estamos aqui nesta noite para pedir ao Senhor, como Deus de nossas vidas, como um Pai querido e santo, a receber, ó Deus, do mais profundo do nosso coração, das nossas súplicas. Mas também aqui nesta noite, por Tua palavra, ó Deus, que será ministrada agora, que rogamos do Teu Santo Espírito que venha falar à Tua igreja nesta noite, segundo o propósito do querer da Tua vontade, ó Pai.
que não seja a minha vontade, mas somente a vontade do Senhor que venha falar à tua igreja, para a edificação do teu santo nome, para a edificação da tua eterna vontade, em cada coração que está aqui nesta noite. E para aqueles que também estão a acompanhar, também nas transmissões, também chegue com a tua graça bendita a cada um dos nossos irmãos. É assim que eu rogo, peço junto à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode sentar-se. Queridos, temos aqui um assunto, um tema, com uma proposta para mostrar, diante a revelação do nosso Deus, da sua própria vontade, da sua própria revelação, o amor do Pai, o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz com que aqueles que se lançam, que recebem, que guardam e que recebem este amor, que recebem esse fervor, reconheça que esse amor, independente das circunstâncias que venham nos acontecer, é o amor verdadeiro do Pai. O objetivo específico do estudo da palavra, da reflexão desta noite: Deus sempre amou você. Deus sempre nos amou, independente das circunstâncias que nós temos a narrativa aqui em Malaquias, para que pudessem alguns achar que Deus já não amava mais o seu povo, mas Deus ama cada um dos seus, mesmo derramando justiça. E o amor do Pai, ele não mudou, mas apenas a justiça do nosso Deus é que lhe foi imputada. Mas Deus não deixou de amar. E a proposta que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos é tentar entender, ou de fato compreender, que a oferta de Deus é o amor. A oferta de Deus é o amor. Mas a resposta da humanidade, mas a resposta da grande humanidade, a resposta que esse mundo dá com homens e mulheres que ainda têm uma essência da natureza caída, tem sido a ingratidão. E é nisso que eu gostaria de refletir com esse texto que Malaquias vem trazer aos israelitas, sendo boca de Deus, sendo profeta de Deus, como o próprio texto inicia, sentença pronunciada, juízo pronunciado pelo Senhor contra Israel, por meio do seu servo, por meio de Malaquias. Então, meus irmãos, o profeta Malaquias, ele foi provavelmente um homem que viveu, talvez, período em que este livro foi escrito, viveu ali por volta do 5º século antes de Cristo. E alguns chegaram até supor que este Malaquias, o profeta Malaquias, era um codinome de Esdras, né? Um sacerdote que viveu num período pós-exílio e que ajudou na reformulação da nação após o cativeiro babilônico. Malaquias, como nós podemos ver, cada um na sua Bíblia, no Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento. E a última voz profética até o grande e estridente silêncio de Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos acompanhar, né, o contexto em que esta palavra se dá, o contexto em que a nação de Israel se encontra e as condições em que eles se encontram. O amor de Deus, o amor do Senhor por Jacó, o amor do Senhor para com o seu povo, e o povo respondendo com ingratidão.
O nosso Senhor Jesus Cristo diz: eu sempre os amei. E a resposta do povo de Deus é uma indiferença. Trata com uma indiferença para com o grande amor de Deus. Mas vocês me perguntam, como é que nos amastes? Como é que nos amastes? O tempo e as circunstâncias de sua profecia, com esta ingratidão, ou talvez perguntando, né? Questionando a Deus, né? Como é que esse Deus tem nos amado? Como é que Deus pode amar o povo sofrendo? Como é que Deus pode amar homens e mulheres de Deus também padecendo com enfermidades, com sofrimentos diversos? Como Deus pode amar um seu filho permitindo ele sofrer? E aí, aqui já aponta para uma resposta que os apóstolos de Jesus Cristo mostravam para os incrédulos, para os judeus, para os fariseus, para os escribas, mostrando, meus irmãos, que Deus ama, mesmo imputando justiça. E os sinais e milagres que Deus sempre operou. E às vezes olhamos para a natureza, às vezes de pessoas empurrando Deus na parede, ou querendo controlar Deus na sua própria mão, achando que eu só posso amar se Ele amar nas condições que eu possa designar nessa troca de relação. Se Deus atribuir algo para mim que eu posso amar, eu vou amar. Se Ele não amar, eu não vou amá-lo. E há muitos neste mundo que têm tratado desta forma. Eu estava falando com Pedro, um pouco antes aqui de entrar, do trabalho apologético que todo crente ele deve ter, né? E eu falei rapidamente com ele, né, que o trabalho apologético, o trabalho de uma defesa da fé não é um trabalho fácil. Que o mundo está constantemente mostrando para você somente as misérias. E que aqueles que não conhecem a Cristo, que não sentem o amor de Deus, que não olham com uma perspectiva como o povo de Deus olha, ele jamais vai acreditar que existe um Deus de amor. E eu disse a Pedro, eu trabalho com uma pessoa que ela é um ateu, o outro compreende a Cristo como um mero profeta, já é de uma outra religião, e uma outra pessoa que passeia pelo meio do cristianismo, sem compreender as profundidades da doutrina de Deus, as profundidades das verdades reveladas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como compreender o amor de Deus? No momento em que nós estamos agora passando já 5 dias que estourou uma nova guerra. E como compreender o amor de Deus mediante a crianças, jovens, idosos, pessoas que passaram pelo período do Holocausto e jamais poderiam pensar que cairiam numa nova guerra. Como Deus pode amar, né? Os sinais e milagres dos tempos de Moisés, de Elias e Eliseu já não são mais visíveis, porque o povo parou de enxergar, de olhar para as maravilhas de Deus, de tudo quanto Deus operava lá no passado, e parece que não opera mais. O coração e a mente do povo de Deus já não acreditam tanto nas suas orações. Mas há o tempo certo de Deus revelar e trazer conforme a sua vontade. A adoração exultante de Davi e a sabedoria de Salomão
já haviam ficado para trás, nessa época em que o povo de Deus, os israelitas, estavam passando. Já não havia mais o fervor para adorar o Senhor, já não havia mais a vontade como se tinha lá na época de Davi, com Salomão e outros tempos atrás. As dores da guerra que foi imputada ali para que pudessem terem sido levados ao cativeiro. Ele já vive numa condição aqui onde os muros já foram levantados. Já foi estabelecido, né, a cidade, o lugar de adoração, já foi estabelecido aqui muitas coisas e o povo já está de boa. As cicatrizes já não são mais visíveis. A opressão do Egito e da Babilônia não passavam mais de cicatrizes já saradas. E o povo estava vivendo um período marasmo. Fazia tempo que eu não via esta palavra. E marasmo é sem entusiasmo, sem vontade, né? Os cultos aconteciam normalmente, mas apenas para cumprir um ritual, sem nenhum entusiasmo. Era a condição do povo aqui. Por isso que Deus fala com ele e ele coloca Deus na parede. Que amor é esse que tu tens para comigo? Questiona ao nosso Deus eterno. Então, meus irmãos, a mensagem do profeta Malaquias para o povo do seu tempo possui uma característica muito particular. A maioria das profecias vieram em estilo de narrativa. Os demais profetas maiores, os demais profetas menores, de uma narrativa muito particular. Mas a profecia de Malaquias é um diálogo direto, onde o próprio Senhor convoca o povo para uma audiência. Por isso que ele inicia sentença pronunciada pelo Senhor. O Senhor, ele chama o seu povo, ele convida o seu povo para uma audiência particular. E as palavras do Senhor aqui são claras, transparentes, mas ao mesmo tempo pesadas, porque é juízo que o Senhor está trazendo para com o seu povo. Mas há algo também que possamos compreender, que a vontade de Deus, usando o seu servo Malaquias, é um apelo à mudança de vida. Todo sofrimento, ele é pedagógico. A gente não compreende na hora. Todo sofrimento, nós podemos tirar uma lição de cada circunstância. E Deus é aquele que converge a nossa mente, que converge ao nosso interior, compreender como Ele tem trabalhado. No momento em que as circunstâncias são difíceis, é natural para a nossa própria natureza não compreender como Deus tem trabalhado. Mas o chamado de Deus, a sentença de Deus, é de um apelo à mudança de vida, a uma denúncia contra o formalismo e o ceticismo, que estava aqui imperando na mente do povo de Deus, dos israelitas, na sua época. E Deus afirmava uma coisa: amar a nação. Veja comigo o que é que ele diz no início do versículo número 2. O Senhor diz: eu sempre os amei. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca deixou de amar aqueles que Ele criou como uma obra-prima. O homem, a natureza pecaminosa que veio habitar no ser humano, é que rejeita o amor de Deus. Não Deus que rejeita a criatura, mas aquilo que está enraizado dentro do ser humano é que naturalmente rejeita o amor de Deus. Por isso que Deus convoca para uma audiência
para uma mudança de vida, para uma renúncia daquilo quanto o indivíduo está sempre a querer estar distante de Deus, não querer o amor de Deus, mas Deus sempre marca uma audiência. E Deus afirmava amar a nação, mas os israelitas duvidavam do amor de Deus para com eles. Por isso que eles indagam. Eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amastes? Eu gostaria, meus irmãos, nesse tempo restante, de trazer aqui algumas aplicações no desenvolver dos demais versículos. E a primeira questão que eu gostaria de refletir com os irmãos, em relação ao o amor é a oferta de Deus. O amor é a oferta de Deus. E a primeira relação desta oferta de Deus com o amor é mostrando que o amor de Deus, ele é eletivo, é Ele que escolhe, não o indivíduo que escolhe a Deus, mas é Deus que escolhe o indivíduo. E a palavra de Deus começa com uma declaração pessoal e sincera em amor. Eu os amei. Eu vos amo. E o amor de Deus, como eu falei, ele é eletivo, ele é deliberado, ou seja, o Senhor escolheu amar a Israel, o Senhor escolheu amar o seu povo, o Senhor escolheu amar a mim e você, e é uma condição dada por Ele. Por isso que o amor de Deus, ele é eletivo, porque a escolha é dele. Ele ama a todos com amor eletivo. Ele nos ama porque Ele mesmo nos criou. Mas a partir do momento em que o ser humano escolheu o pecado, Deus talvez pudesse nos deixar. Mas assim Ele não fez. Deus preparou todas as coisas com o seu plano, ainda no conselho celestial, ainda que o mundo viesse a existir, a Santíssima Trindade já havia determinado todas as coisas que se cumpriram. E nisto também confere a eleição. Aqueles que Ele quis escolher. E isso não depende de nós. A vontade é de Deus. A vontade é do nosso Senhor. Para que hoje estejamos aqui. Nós não escolhemos, nós apenas, como é que chamam? Resistimos à graça do nosso Deus. Amém? Então, meus irmãos, Ele nos escolheu, Ele não nos deixou, Ele preferiu amar, Ele escolheu amar. E não desistir de nós. Logo, se nós estamos aqui para glorificá-lo, se nós estamos aqui para refletir esse amor, por que às vezes desistimos tanto? Né? 20 anos, nós não podemos desistir, né, irmã Ângela? Não podemos desistir. Certo dia, este ano ainda, em uma visita a uma família, e os pais disseram que já não tinham mais esperança para com seu filho. Não tinha esperança. Eu disse, me dê uma razão para não haver mais esperança. Eu sei que eu não vejo resultados, eu digo, me dê uma razão para não haver mais esperança. E se não vejo resultados, eu digo, me dê uma razão para não haver mais esperança. A pessoa, não estou entendendo o que você está querendo. Se Deus não existe, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo não existe, a vontade de Deus não existe, enquanto você estiver com a esperança, confie constantemente.
Agora, quando a esperança for embora, aí sim é um problema. Porque você não acredita mais. Mas Deus, Ele vai operar. O problema estava na condição onde o indivíduo já não acreditava mais. Onde a esperança nele já tinha ido embora. Mas a vontade de Deus, Ele escolheu amar. E não nos deixar. Porque a nossa condição, meus irmãos, é feia. Estávamos entregues aos nossos delitos e pecados. Mas Ele escolheu nos amar. O seu amor é eletivo. E segundo, que o amor de Deus, ele é paciente. Nós que somos impacientes. O nosso relógio é diferente. O nosso tempo é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. É diferente. Então o amor de Deus é paciente. Deus amou Jacó, sendo ele um enganador. Há tempo. O tempo de Deus é diferente. E Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E temos um Pai Celestial que é paciente para conosco e preferiu nos amar para não nos deixar perdidos neste mundo. Mundo este que é hostil, que é perverso, que é tenebroso, que só nos oferece coisas ruins. Tem coisas boas também? Tem. Mas a condição de muitas coisas que esse mundo tem de nos oferecer é para que estejamos sempre afundados no lamaçal desta perversidade. E o amor de Deus não depende da nossa retidão e justiça. Às vezes achamos que somos justos demais, retos demais. Deus me ama porque eu tenho feito. Não é isso que às vezes encontramos nos lábios? Às vezes é isso mesmo. Mas a retidão e justiça servem para nos salvar para a retidão e justiça. O amor do eterno Criador não serve como licença para pecarmos deliberadamente, mas é o mais importante motivo de nos apegarmos a Ele, a retidão e a justiça. Uma vez converso, o nosso coração e a nossa mente, ela pensa totalmente diferente, assim como Paulo já nos mostra na sua carta aos Romanos. Uma mente transformada, uma mente agora que não pensa segundo os padrões deste mundo, mas uma mente renovada, uma mente transformada segundo o padrão de Deus. Terceiro, que o amor de Deus, ele é triunfante. Ele é eletivo, ele é paciente, ele é triunfante. E a declaração do amor de Deus por nós não se prende ao tempo. Não se prende ao tempo. Ele nos amou, Ele não nos amou apenas no passado. Enquanto esteve com os seus, conduzindo para uma nação escolhida, Ele não nos amou apenas no passado, quando falou através dos profetas. Ele não nos amou apenas no passado, quando Jesus se fez carne e habitou no meio do seu povo. E Ele não nos amou apenas com os apóstolos. Ele não nos amou apenas na reforma protestante. Ele não nos amou apenas com nossos antepassados. Deus, Ele sempre nos amou. Ele não ama apenas neste momento. Ele não vai amar apenas no futuro. Ele sempre nos amou. E o seu amor é eterno. As condições não são nossas. Não somos nós que colocamos as condições. É Ele que coloca as condições de amar. E o nosso amor não é pelos nossos méritos. O amor de Deus para conosco, ele é eterno. Veja comigo,
livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo número 3. Jeremias vai mostrar que este amor de Deus, ele não estava implicado naquilo quanto Deus já havia falado muito tempo atrás. Um Deus de Jacó, um Deus de Abraão, um Deus de Isaac. Não estava apenas com Noé, não estava apenas com Moisés, não estava com Jó, não estava apenas com os reis. Deus, ele é eterno. Então, a sua essência, o seu amor também é eterno. E aí, Jeremias, como boca de Deus, trazendo como palavra de Deus, ele diz no versículo 3 do capítulo 31, que com amor eterno em todos os tempos, é no passado, é no presente, é no futuro, o amor de Deus, ele não muda. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E a atração de Deus é em amor, é em amor. Ele não está buscando olhar quem era Fabiano, quem era Elinaldo. Ele diz que o amor que eu tenho para cada um de nós, ele diz que o amor não é em detrimento das nossas obras. O amor é eterno, o amor de Deus é eterno. Ele resolveu eleger e com paciência trazer em triunfo com seu amor eterno. Amém? Em segundo e última pauta aqui para a gente trabalhar nesse texto, profeta Malaquias, e a vontade de Deus também é mostrar o questionamento, mostrando que o questionamento é a contrapartida dos homens. Tem pessoas que questionam em tudo, né? Tem pessoas que questionam em tudo. É certo, meus irmãos, que às vezes precisamos ter um discernimento, precisamos ter a ação do Espírito Santo muito aguçado, para que possamos discernir muitas das coisas. Mas o questionamento é uma contrapartida dos homens para questionar a vontade de Deus e o amor dele, como é proposto aqui. E aí o que é que Deus quer mostrar nessa narrativa? Insensibilidade. Insensibilidade. Depois da declaração pessoal de amor que Deus fez, ao invés do povo acolher o amor, a expressão, o querer e a vontade dele, e de se aproximar mais de Deus, eles preferiram questionar. Como é que nos amastes? Como? Né? Como é que nos amaste? Se Deus escolheu amar o povo, se Deus escolheu amar e o povo escolheu duvidar deste amor, é muito provável que esse questionamento tivesse sido movido pelo pesar ainda do cativeiro babilônico, né? O povo ainda fazia alguns anos ainda que já havia passado, e alguns ainda estavam com alguns resquícios de questionamento, de por que Deus ter deixado com que eles tivessem sido levados ao cativeiro, tivessem sofrido, perdido parentes, perdido suas casas, perdido seus bens, e por que este Deus de amor, como é que ele diz que é um Deus de amor e permite que o seu próprio povo seja levado a cativo? E isso ainda estava ecoando dentro do coração daquele povo, de alguns. E eles questionam. O cativeiro babilônico serviu de um grande juízo e de disciplina do próprio Deus ao seu povo. Necessário. E não tem o que questionar. Mas muitas vidas foram ceifadas. Muitas vidas foram para o cativeiro e não puderam contemplar e voltar novamente para a sua terra natal.
era juízo de Deus. Se algo foi reparado, glória a Deus. Se não foi, juízo eterno. Não depende de nós. Não dependia do povo. Depende exclusivamente de Deus. E não cabe a nós questionar certas circunstâncias da nossa vida a Deus. Apenas perguntar: Deus, ensina-me a compreender o porquê que estou passando e qual é a melhor forma de compreender do que empurrar Deus na parede. E a narrativa do povo de Deus aqui seria mais ou menos o seguinte: se o Senhor nos ama, por que permitiu que fôssemos levados cativos das nossas terras? Talvez fosse muito estampado, muito claro, né? Na face, nos lábios, nas expressões dos israelitas. E esse questionamento seria injusto, porque não levaram em conta o que aconteceu com as outras nações. Pois se Israel tivesse olhado ao seu redor, veria a misericórdia do Senhor sobre eles. Deus levou o seu povo e permitiu que eles tivessem sido levados para a Babilônia para correção. Se tivesse entendimento aos seus ouvidos, à mente, aquilo que Jó já dizia, que melhor é a disciplina do Senhor, não teria do que questionar nem murmurar. E as outras nações sofreram, não tinham para onde socorrer. Mas o povo de Deus tinha a quem socorrer. Mas alguns preferiram questionar. O cativeiro babilônico não foi uma injustiça, como muitos dizem. Embora o povo sente-se injustiçado, mas foi uma disciplina. E deveriam ter a sensibilidade de ver na disciplina como mais uma prova de amor de Deus. Como mais uma prova. E Deus garantiu em todos os aspectos, segundo a sua vontade, que o povo retornasse, que o povo reconstruísse e que eles adorassem. Mas Deus jamais ia aceitar novamente idolatria, nem muito menos esfriamento. Não ia aceitar. Por vezes, meus irmãos, somos tomados de muita insensibilidade, de não perceber das maravilhas que Deus, em Cristo Jesus, fez por nós. E ainda, muitos murmuram, questionam, desprezam não só ao próprio Deus, mas também quanto à sua igreja e aos seus vocacionados. E o meu sentimento para com algumas dessas atitudes é de vergonha alheia. Porque, meus irmãos, Deus chama, Deus convoca, Deus trabalha, Deus levanta, Deus sustenta, Deus supre em todas as coisas, Deus orienta. E às vezes não olhamos para o que Deus tem feito e muito nas nossas vidas. E às vezes uma simples disciplina do Senhor para conosco, nós apostatamos da fé. Às vezes só por um leve momento, graças a Deus. Às vezes um problema na unha já é motivo de já não ter mais alegria no Senhor. Às vezes, por uma questão, né, tão pequena, deixamos de louvar, de agradecer, de engrandecer a esse Deus que tem feito muitas maravilhas para conosco. E aí chega um ateu, aí diz: olha, teus irmãozinhos, murmuradores. Eu digo: são feitos de carne e osso, assim como eu, você, todos. Às vezes temos uma fragilidade. E aí, às vezes, eu fico com vergonha. E às vezes um apóstata chegar para mim e apontar o dedo para alguns dos meus irmãos na fé
e dizer, ó, eu estou assim hoje e tem alguns que estão lá na tua igreja que estão assim, 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 igualmente a mim, mas estão só lá, feito fariseu. É vergonhoso. Mas eu tenho orado para ambos, né? E essa vergonha às vezes nos serve de lição para orarmos mais. Essa vergonha alheia que às vezes temos. E às vezes eu estou lá, né? Eu sei que às vezes é o trabalhar do inimigo querendo que você pare, né? De interceder, de orar, de evangelizar. Mas já tive, meus irmãos, passar por uma vergonha, num certo momento, evangelizando uma pessoa que está fora da comunhão com Deus, e ela chegar e apontar o dedo para mim e dizer, tu acha que tu tem condições de refutar, dizer que eu estou errado trabalhando desta forma, se tem oficial da tua igreja que faz igualmente a mim? Onde é que eu boto a minha cara? Ele disse, meu irmão, olhe para o amor de Deus, que ele é pessoal, e ele é intransferível. Nós não podemos olhar para as obras dos outros. Olhe para as suas obras e lance em amor a Deus. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de concluir com o último ponto, nosso tempo já está encerrando, em relação à ingratidão que o sentimento do nosso Deus vê para com o seu povo. A maneira pela qual o povo de Israel correspondia ao amor de Deus foi a ingratidão. E a partir do versículo 6, você vai ver a segunda parte, a segunda perícope deste texto, que vai do versículo 6 até o versículo número 14. O Senhor pontua o valor que eles davam às coisas espirituais, demonstrados pelas ofertas precárias que eram oferecidas, e pelo formalismo vazio, frio e indiferente dos seus cultos. Fazia por fazer. E a exortação era só para com o povo? Veja aí na sua Bíblia, a exortação era até para os sacerdotes. O coração, a mente do povo de Deus estavam tenebrosos, estava escuro, estavam perdidos, que até os sacerdotes da época eram reprovados pelo Senhor. Que o que eles ofereciam ao Senhor não era algo condizente da vontade de Deus. E que isso, meus irmãos, era feito, o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor era um mero formalismo, vazio, que já não aquecia mais seus corações para adorar o Senhor, que vinham à igreja, que vinham ao templo, que vinham para a adoração, como há muito hoje, de vir à igreja com o coração frio, indiferente para o Senhor. Olha que a gente não fala nem para o próximo, que é o reflexo que a gente faz para com o próximo, é o reflexo daquilo que nós fazemos para com Deus. E às vezes entram pessoas e saem que parece que é invisível e um não está enxergando o outro. Precisamos olhar para com o próximo aquilo que nós temos olhado para com Deus. Se nós não temos olhado o nosso próximo, imagine a Deus. Frio, indiferente, um mero formalismo. E é muito provável, irmãos, que foi exatamente este contexto que surgiu o berço do farisaísmo. Que logo depois de Malaquias, né, há um silêncio profético, como eu falei no início, né? Passou aí em torno aí um período aí de 400 anos de silêncio de Deus, até que chegue João Batista, com uma voz profética no deserto. E aí surgem alguns partidos políticos, grupos, como foi o farisaísmo, que este grupo foi condenado por Jesus enquanto ele esteve no seu ministério aqui na terra. E é difícil, meus irmãos, condenar
o formalismo, que às vezes ele é algo parecido que é normal, que é aceito. Como às vezes nós não conseguimos distinguir, nem todo mundo consegue distinguir entre o joio e o trigo, somente o nosso Deus. Assim é o formalismo, porque possui aparência, mas não possui essência, não possui verdade, e por isso desagrada ao Senhor que em tudo vê. O ser humano às vezes não consegue enxergar, não consegue contemplar, mas o Senhor em tudo vê. Para concluir, somente recapitular aqui e fixar o conteúdo que nós tratamos nesta noite. O amor precisa ser declarado, mas não apenas declarar e só dizer. Ele precisa ser demonstrado e praticado verdadeiramente. Eu amo a Deus. Deus é amor. É um jargão muito grande, né? Até às vezes quando sofremos alguma lesão, ai meu Deus. Falado da boca para fora. Mas a melhor maneira de demonstrar o amor é através da importância do que se está oferecendo. Não adianta dizer que está oferecendo amor se a prática de fato não cumpre com o que se diz. É preciso praticar verdadeiramente. É preciso ter o verdadeiro amor para com o próximo, para que nisto eu reflito aquilo que eu tenho para com Deus. Aquilo que eu tenho para com o próximo, eu reflito para com Deus. Se isso não tiver nesta coordenada, está distante da vontade de Deus. E Deus nos deu o seu melhor. E por isso, podemos crer no seu amor. Ele veio a este mundo. Esteve entre nós na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E não há no mundo nada melhor do que Ele. E por que às vezes preferimos amar as coisas deste mundo? Se todos nós sabemos que não há nada melhor do que Deus, não há nada melhor do que o nosso eterno Senhor e Salvador. E por que às vezes o nosso coração está cheio de amor para o mundo? Esta é a questão. Mas, como eu disse na introdução, a narrativa do texto é um diálogo. Não foi isso que eu disse? É um diálogo, né? É um diálogo, porque Deus fez uma sentença para com o seu povo. Ele marcou uma sentença, como diz no início do livro, né? Ele marcou um diálogo, e esse diálogo ele é pessoal. É comigo, é com cada um de nós, entre Deus e com cada um. Não sou eu que dou a sentença para com o próximo, nem vice-versa. É Deus de forma pessoal, com cada um. E nesse diálogo ele sempre pergunta, ou talvez possa ser a nossa reflexão. Qual será a nossa resposta? Será de questionamento ou de reconhecimento do amor de Deus? Qual será a medida do nosso amor por Deus? Será que estamos prontos para dar o nosso melhor como Ele nos deu? E afinal, o que é o seu melhor para poder oferecer a Deus? A nós que ofertamos, entregando ao Senhor. Será que estamos entregando e ofertando da forma que agrada ao Senhor? Quando estamos dispostos a vir ao culto, e aqui chegamos, será que estamos oferecendo o melhor culto que nós temos ofertado? Certo dia, eu questionei, e até disse, de forma dura, mas era necessário, porque Deus permitiu. E até pedi ao Senhor, se não for para falar, mas Deus permitiu.
que falou de uma forma que nem eu tinha planejado. Uma pessoa queria que o culto começasse logo, porque ela queria também que terminasse cedo, porque ela tinha que se encontrar com o seu namorado, um namorado descrente. Eu disse, vá ao encontro dele agora. Não fique aqui alugando o banco, apressando o tempo. A igreja não é para isso. A igreja é lugar de adoração, de louvor, não de passar tempo, nem de um cumprimento de um formalismo. E aí nós vemos como temos oferecido o culto ao Senhor, como temos ofertado ao Senhor. E essa pessoa voltou depois com o namorado descrente. E a primeira coisa que veio me questionar novamente foi se o dízimo, ele é bíblico. Eu digo, é não, meu filho. Eu vou dizer que é, você vai dizer que não é. Eu vou dar todos os elementos para você, mostrar biblicamente, e você ainda vai ficar no seu coração dizendo que não é. Se eu disser que é, você vai acreditar? Ele disse, não. Para mim, é um ato de fé. Tudo que eu oferto ao Senhor, seja financeiramente, seja em corpo, seja em espírito, tudo que eu entrego ao Senhor é de gratidão. Porque não tem nada melhor de realizarmos tudo para o Senhor de forma alegre e nada questionar. Então, que possamos refletir como temos servido ao Senhor e se é o melhor serviço que você pode oferecer ao Senhor. Deus não está interessado nas coisas que oferecemos a Ele, mas Ele vê o nosso coração quando oferecemos qualquer coisa para Ele. Ele analisa como eu tenho feito, como eu tenho ofertado, como eu tenho servido, né? E através da oferta, Ele vê o coração do ofertante. Não é o tamanho, não é a quantidade, mas é a qualidade de como nós ofertamos. E daí, Ele verá se aceita ou não a nossa oferta. Lembram da oferta de Caim e Abel? Né? Qual foi que agradou o Senhor? Né? Nós sabemos. Então, meus irmãos, cuidemos então do nosso coração e que preparemos bem a nossa oferta para correspondermos com gratidão ao eterno amor que Deus tem por nós. Amém? Que Deus nos abençoe e Deus nos dê sempre a graça e a bondade de refletirmos, de discernir qual é a boa, perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas. Tem algum aviso? Não, né? Se não temos, tem escola bíblica dominical, sábado à noite, aqui um encontro, né? Escola bíblica dominical, sempre um encontro muito prazeroso de poder estudar a palavra de Deus e de estarmos juntos, né? E domingo à noite, não tem nenhuma escala, mas os irmãos podem ver depois a escala, todos já têm acesso na escala do próximo domingo, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus em oração por esta noite, agradecer também aos nossos irmãos pelo testemunho também, né, da irmã Ângela, vai falar Maria Ângela, né? Mas é Maria Ângela, né? Ângela Maria, né? Ângela Maria, também a Leandro, e também o seu esposo, também os Pedro, né? O nosso irmão Pedro também, que está aqui conosco, nos trouxe esta maravilha que precisa ser apresentada à igreja, que é os testemunhos das coisas que Deus tem feito. Agradecer também a todos os irmãos que se dispuseram também a estar aqui conosco nesta noite, que a graça de Deus esteja sempre para com nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Gracioso Deus e eterno Pai de amor, Tu és um Deus que nos escolheu, mesmo, ó Pai, enquanto nós estávamos entregues aos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos escolheu para que hoje pudéssemos ter novas vestes, uma nova vontade em espírito, um novo ser, uma nova vontade advinda da Tua graça,
nos escolhendo, ó Deus, nos regenerando, transformando, trazendo uma nova natureza, uma nova vida que glorifique em todas as obras que temos a fazer aqui para o Senhor nesta terra. E o Senhor que conhece mentes, corações, que sabe das nossas limitações, que o Senhor venha nos conferir cada vez mais graça, sabedoria, discernimento, vontade eterna, ó Deus, do Senhor para conosco, sabendo, ó Deus, que é o Senhor que nos tem dado sempre os nutrientes necessários para que possamos militar neste mundo, e que bendito seja o teu santo nome, ó Pai, aonde quer que o Senhor coloque os teus servos para trabalhar, para servir, para que jamais, ó Deus, o teu povo venha murmurar e questionar acerca do teu grande e imenso amor. Ser para com nossas vidas, nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, que ainda nos dê, ó Deus, e nos encha de graça, de amor e de alegria ainda no restante desta noite. Ser conosco, é assim que eu rogo, peço e suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo eleito do Senhor, hoje e para um todo sempre. Amém.